Cara, se tu quer começar a criar jogos, eu te digo uma coisa. Pare agora. Porque a partir do momento que tu começar a fazer isso, todos os outros trabalhos vão parecer chatos. Tudo que eu falo nesse vídeo são experiências próprias, ou coisas que eu aprendi com pessoas muito melhores do que eu. Então se tu, assim como eu, acredita que os jogos devem tocar as pessoas e não vai deixar ninguém te dizer pra parar, então eu tenho umas coisas pra te contar. Quando eu começo a desenvolver um jogo, eu só tenho um objetivo em mente: criar algo memorável. Se tu já pulou de uma cachoeira, tu sabe o que eu quero dizer. É aquele momento em que tu desliga a parte racional do teu cérebro e pula sem pensar no que vai acontecer. Ali, tu tá vivendo só o momento e mais nada. E por isso que tu lembra. Por isso que aquele momento é memorável. E cada um de nós é marcado por coisas diferentes, por aventuras diferentes, por pessoas diferentes. Por isso, para ser um bom game designer, não basta tu saber programar em várias linguagens e conhecer todas as mecânicas da moda. Para ser um bom game designer, tu precisa viver coisas incríveis. Tudo bem, mas e como é que transforma isso num jogo? Para isso, eu tenho um sistema de 3 passos. Primeiro passo: sentimento. Capacidade de te deixar afetar além do racional por alguma experiência ou coisa. Ou seja, não ser um robô. As pessoas jogam só por um motivo: para suprir nossas demandas emocionais. Assim como a gente come e bebe para se manter vivo, a gente consome entretenimento para preencher nossas emoções. A gente vê um filme de comédia para se sentir bem, um jogo de ação para se sentir poderoso, um enigma para se sentir capaz de desvendar algo. A gente busca entretenimento, emoções que a gente não sente no nosso dia a dia. Por isso, é importante definir que tipo de emoção tu quer passar pro teu jogador. Porque o quanto gostamos de algo é definido pela sensação que tivemos quando consumimos aquilo, menos a nossa expectativa emocional. É que nem comer um brigadeiro com gosto de sushi. Pode até ser bom, mas ninguém ia querer passar por isso. Então, se tu quer criar um jogo incrível, a primeira coisa que tu precisa saber é qual emoção tu quer provocar. Quero que o jogador sinta que quer descobrir o mundo. Quero que o jogador sinta poderoso. Quero que o jogador sinta com medo. Quero que o jogador sinta perdido. Quero que o jogador sinta benevolente. Enfim, quando decidir que emoção tu quer causar, tu escreve isso em algum lugar, em qualquer lugar, em todo lugar, bem grande, um cartaz. Esse aqui é teu maior guia, e todo teu jogo tem que ser construído em torno de passar essa emoção, esse sentimento pro teu jogador. Mas como tu vai fazer isso? Existem muitas maneiras de passar um sentimento. É aí que a gente entra no segundo passo: experiência. Conjunto de momentos vividos que causam um sentimento que de alguma forma te fazem crescer. Experiência é como teu jogador vai vivenciar aquele sentimento. Cada tipo de experiência tem suas diferenças e vai provocar reações diferentes. Por exemplo, se tu quer que teu jogador se sinta poderoso, ele pode ser um guerreiro lendário que mata criaturas gigantes. Ou um empresário bem-sucedido, que move o mercado a seu bel prazer. As duas experiências passam a sensação de ser poderoso, porém de formas diferentes. Se o primeiro passo é sobre estar aqui fora, vivendo coisas únicas, agora é o momento de estudar. Leia muito, veja todos os filmes, jogue os últimos lançamentos e os completamente desconhecidos. Só entendendo as nuances de cada experiência que tu vai saber exatamente o que tu quer pro teu jogador. Definir uma experiência é o passo mais difícil, mas ele é crucial para tu fazer um bom jogo. O sentimento é algo muito abrangente. Vai ser na experiência que teu jogo vai tomar forma. É nesse momento que vai definir o propósito do teu jogo, porque alguém vai querer jogar o teu jogo. Nada engaja mais do que um bom propósito. Por isso que na experiência quase sempre vai aparecer a temática do jogo. No God of War, por exemplo, o sentimento é: quero que meu jogador se sinta poderoso. A experiência é sendo um guerreiro lendário que mata todos os deuses do Olimpo. Com um sentimento e uma experiência, tu já pode criar um jogo incrível. Então, tu vai adicionando mais e mais coisas no teu jogo. E de repente, tu tem um jogo que é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Justo para evitar esse problema, tu precisa do terceiro passo: audiência. Para quem é o teu jogo? Agora que tu já tem um sentimento e uma experiência, tu só precisa decidir para quem é o teu jogo. E esse é o passo mais importante. A não ser que tu seja a Coca-Cola, tu não é para todo mundo. Vão ter pessoas que gostam do teu jogo e pessoas que não gostam do teu jogo. E se tu é a Coca-Cola, por que tu tá aqui? Existe uma infinidade de audiências, com mais diversos gostos e pessoas. Eu nem vou tentar explicar isso aqui. O que importa é que tem que saber tudo sobre o teu público-alvo. São pessoas que gostam de sorte e aleatoriedade? Ou eles querem algo mais estratégico? Preciso fazer um manual completo ou eles vão só pular o tutorial? Só se preocupando com como teu jogador vai vivenciar teu jogo, que
tu vai conseguir criar algo marcante. Melhor ter um jogo que é amado por muitos e odiado por muitos do que um jogo que ninguém se lembra. Agora tu completou teu SEA, já tem ideia do teu jogo. Toda vez que for acrescentar algo no jogo, ele precisa passar pelo funil. Isso que eu quero adicionar, tá passando o sentimento que eu quero? Beleza. Tá fortalecendo a experiência do jogador? Ok. Condiz com o que a minha audiência quer de um jogo? Então, taca-lhe pau. Essa é a melhor forma que eu sei para fazer um jogo memorável. Depois que tiver tido algumas ideias, tu já pode começar a fazer o protótipo delas. E a gente já fez um vídeo sobre isso. Esse é o primeiro vídeo desse formato. Espero que vocês tenham curtido, porque deu muito trabalho para fazer. Não te esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, para não perder nenhum. Então, até lá, continuem criando jogos incríveis.